Rússia lança ofensiva militar de larga escala contra a Ucrânia. Mísseis atingem as cidades de Kiev, Kharkiv e Kryvyi Rog. Líderes europeus aprovam um pacote de 18 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia. Nono pacote de sanções contra a Rússia a caminho. A França acordou em choque com o violento incêndio num prédio de habitação nos arredores de Lyon, no qual morreram 10 pessoas e 14 ficaram feridas, 4 com extrema gravidade. Entre as vítimas mortais há 5 crianças, entre os 13 e os 15 anos. O fogo, que ficou extinto ao princípio da manhã, começou no resto do chão cerca das 3 horas da madrugada e espalhou-se rapidamente para os 3 primeiros andares de um edifício de 8 pisos na comuna de Vaux-en-Velin, no nordeste da cidade francesa. Foi preciso um dispositivo de 170 bombeiros, com 65 meios, para combater as chamas. As causas do incêndio não são ainda conhecidas. O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, deslocou-se ao fim da manhã ao local do sinistro. As autoridades locais criaram células de apoio às famílias e às crianças de 2 escolas cujos alunos foram vítimas do incêndio. O imóvel fazia parte de um grupo de 13 prédios para os quais tinha sido aprovado em janeiro deste ano um plano de reabilitação. Prosseguem os protestos no Peru. Prisão preventiva de Pedro Castilho foi prolongada para 18 meses. Congresso debate proposta de eleições antecipadas. 3 cidades ucranianas foram bombardeadas esta sexta-feira pela Rússia. Moscou lançou um ataque de larga escala com mísseis que atingiram alvos em Kiev, Kharkiv e Kryvyi Rog, no centro do país, onde pelo menos 2 pessoas morreram na sequência de explosões num prédio residencial. No nordeste da Ucrânia, Kharkiv ficou sem eletricidade. Na capital, também a luz e a água foram cortadas depois de uma infraestrutura energética ter sido atingida. O metro foi suspenso para que as estações possam servir de abrigo à população. As sirenes de alerta tocaram esta manhã após as autoridades ucranianas terem registado dezenas de mísseis a sobrevoar o território. O bombardeamento russo acontece horas depois de a União Europeia ter anunciado um pacote de apoio a Kiev no valor de 18 mil milhões de euros e novas sanções contra Moscovo. As autoridades ucranianas tinham já denunciado uma grande ofensiva militar planeada pelo Kremlin para o início do próximo ano. A Rússia tem ainda vindo a reforçar a aliança militar com a Bielorrússia, onde estão a ser realizados exercícios militares para testar a prontidão de combate. De acordo com a agência de notícias AFP, Vladimir Putin vai reunir-se em Minsk esta segunda-feira com o homólogo Alexander Lukashenko. Bruxelas conseguiu pôr fim ao impasse. Depois de um braço de ferro de 26 contra a Polónia, os líderes da União Europeia aprovaram ao final da noite um pacote de 18 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia. Na última cimeira do ano, foi ainda acordado um novo pacote de sanções contra a Rússia. As medidas restritivas vão abranger mais de 200 pessoas e entidades ligadas ao Kremlin e tentar vedar o acesso da Rússia aos drones que têm sido usados em bombardeamentos. O líder da presidência rotativa dos Estados-membros felicitou o consenso em relação a Moscovo e a aprovação da assistência macrofinanceira à Ucrânia, da qual Kiev espera uma tranche já em janeiro. Mas a abordagem unificada, congratulada por Petra Fiala, não se estendeu a outras áreas. No combate à crise energética, os 27 permanecem divididos em relação ao teto máximo para o preço do gás. Uma decisão empurrada para o próximo Conselho Extraordinário de Ministros da Energia, que tem até segunda-feira para chegar a um compromisso. Mas, independentemente do valor que vier a ser acordado, Portugal e Espanha mantêm o compromisso para fazer face à pressão da guerra sobre o mercado energético. Os 2 países pediram a Bruxelas a renovação do mecanismo ibérico, que desde junho limita o preço do gás na produção de eletricidade. A França acordou em choque com o violento incêndio num prédio de habitação nos arredores de Lyon, no qual morreram 10 pessoas e 14 ficaram feridas, 4 com extrema gravidade. Entre as vítimas mortais há 5 crianças, entre os 13 e os 15 anos. O fogo, que ficou extinto ao princípio da manhã, começou no resto do chão cerca das 3 horas da madrugada e espalhou-se rapidamente para os 3 primeiros andares de um edifício de 8 pisos na comuna de Vaux-en-Velin, no nordeste da cidade francesa. Foi preciso um dispositivo de 170 bombeiros, com 65 meios, para combater as chamas. As causas do incêndio não são ainda conhecidas. O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, deslocou-se ao fim da manhã ao local do sinistro.
As autoridades locais criaram células de apoio às famílias e às crianças de 2 escolas cujos alunos foram vítimas do incêndio. O imóvel fazia parte de um grupo de 13 prédios para os quais tinha sido aprovado em janeiro deste ano um plano de reabilitação. O Banco Central Europeu subiu as taxas de juros na zona euro em 50 pontos base. A decisão, anunciada esta quinta-feira por Christine Lagarde, representa a 4ª subida das taxas de juros desde julho. E com a zona euro ainda muito afetada pela inflação, o BCE destaca que novos aumentos parecem inevitáveis. As taxas de juros terão ainda de aumentar significativamente a um ritmo constante para atingir níveis suficientemente restritivos e para assegurar um regresso atempado da inflação ao nosso objetivo de 2% a médio prazo. A manutenção das taxas de juro em níveis restritivos reduzirá com o tempo a inflação, atenuando a procura. A decisão do Banco Central Europeu seguiu opções semelhantes por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido esta semana. O ajustamento das taxas de juro é uma das principais ferramentas utilizadas pelos bancos centrais para fazer face ao aumento dos preços para os consumidores, uma tendência registada desde o início de 2022, alimentada pela guerra na Ucrânia e por uma persistente escassez de abastecimento após a pandemia. Roberta Metsola está pronta a revirar de alto a baixo o Parlamento Europeu para evitar que outro escândalo de corrupção possa ocorrer, como aquele que está em investigação e que já provocou a destituição da eurodeputada grega Eva Kaili da vice-presidência da instituição. A Presidente do Parlamento Europeu anunciou reformas profundas a implementar nos próximos meses para promover a transparência e evitar a influência ou lobbies de países terceiros entre os 27. A confiança que levou anos a construir, mas apenas momentos a destruir, vai ter de ser reconstruída. E o trabalho começa agora. Temos de corrigir os erros e temos de enviar uma mensagem forte àqueles agentes externos que tentam minar-nos, de que não vamos vergar-nos, de que vamos manter-nos fiéis aos nossos valores, ao Estado de Direito, à justiça e à lei. Além da grega Eva Kaili, foram também detidos no âmbito deste Qatargate o namorado da eurodeputada socialista Francesco Giorgi e o antigo eurodeputado italiano Antonio Panzeri, tido como o cérebro do esquema agora desfeito. Também a organização não-governamental No Peace Without Justice, implicada no caso, viu a atividade suspensa e o líder da ONG, Niccolò Figa Talamanca, também italiano, saiu em liberdade, mas com pulseira eletrónica. A Procuradoria Federal belga apreendeu mais de 1,5 milhão de euros em dinheiro, que terá sido usado para comprar influência dentro do Parlamento Europeu em benefício de países como o Qatar ou Marrocos. A eurodeputada grega Eva Kaili tem previsto apresentar-se no tribunal belga na próxima quinta-feira. António Guterres pediu uma investigação rápida aos acontecimentos que levaram à morte de um capacete azul irlandês no Líbano e que provocaram ainda 3 feridos, um dos quais em estado grave. Relatos não oficiais revelam que o veículo onde seguiam capotou quando tentava escapar a uma emboscada. O secretário-geral da ONU apresentou as condolências à família da vítima e sublinhou a necessidade de responsabilizar os autores. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano está no país desde 1978, ocupando a zona junto à fronteira com Israel para evitar confrontos entre os dois países que tecnicamente ainda estão em guerra. No Peru prosseguem os protestos contra a destituição e detenção do presidente Pedro Castillo. Já morreram 8 pessoas e 200 ficaram feridas nos confrontos com as forças da ordem desde 7 de dezembro, o dia em que Castillo foi detido. As manifestações ocorrem por todo o país. Em algumas regiões foi mesmo desrespeitado o estado de emergência decretado para restabelecer a calma. Na capital, Lima, os manifestantes concentram-se junto à prisão onde o ex-presidente está detido e junto ao Congresso onde está a ser discutida a reforma constitucional com vista à realização de eleições no final de 2023. Eleito há 17 meses, Pedro Castillo foi acusado de rebelião e conspiração após ter tentado dissolver o Congresso e governar por decreto. O tribunal prolongou a sua prisão preventiva por 18 meses e, se for julgado e considerado culpado, arrisca até 10 anos de prisão.